Até falando do Fortaleza e agora sobre o mercado da bola e saídas no tricolor do PC. A gente já havia comentado durante a semana que as conversas entre Fortaleza e Grêmio pela manutenção do Guilherme no tricolor haviam esfriado bastante. Depois da confirmação da compra do Moisés junto ao Fortaleza, aí sim que as chances do Guilherme continuar no Fortaleza diminuíram mais ainda. E isso se concretizou. O Guilherme deve ser um novo atacante do Santos. Em 2024, o Peixe vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e está montando um bom time. O Guilherme foi uma das peças que o Peixe foi buscar no mercado. Então, o Guilherme é uma dessas peças que deixa o Fortaleza, não segue no tricolor do PC. Tanto o Paes quanto o Alex Santiago falaram sobre a importância do Guilherme durante o ano de 2023, artilheiro da Copa Sul-Americana histórica do Fortaleza, fez 10 gols, mas que agora, de fato, não tem espaço para ele, até mesmo no time, já que com a volta do Moisés ali, que atua pela ponta esquerda, também tem o Machuca e o Pedro Rocha, e um salário muito alto também do Guilherme, não daria para contemplar todos esses nomes no ataque do tricolor. A gente falou ontem também aqui sobre o Renato Kaiser, que pertence ao Fortaleza, tem um contrato longo, voltava de empréstimo e vai ser emprestado novamente para o Criciúma. As negociações estão bem avançadas e o acordo em breve será oficializado pelas equipes. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Marta, muito obrigado. Entramos no consenso também, acho que com a vinda do Moisés, o Guilherme não... Eu falei até isso aqui pela manhã, André, e vou repetir. Se você tivesse condição de ter o Guilherme, o Machuca, o Moisés e o Pedro Rocha, ótimo, porque quanto mais muitas competições, você desgastaria menos o elenco, seria um banco qualificado para você girar. Mas, no momento em que você acha ali o time titular, como o Vojvoda em algum momento começou a repetir a equipe hoje, alguém ia ficar muito sem espaço, e aí não faria sentido. É interessante quando você consegue ter um banco extenso de boas peças, mas é difícil de você até gerir um elenco assim, porque uma hora ou outra alguém pode ficar insatisfeito porque não tá jogando e não tem espaço para todo mundo, só tem 11 vagas para estar em campo. Então é legal por um lado, mas por outro é um pouco complicado. E aí realmente, quando você faz uma operação que você traz de volta o Moisés e da maneira como foi, e o Moisés, como falou o André ontem, volta valorizado, volta com outro salário, faz sentido que você não faça tanto esforço assim para ter o Guilherme. E o que pegou mais foi isso que a Marta falou da questão do salário. O Guilherme no Fortaleza ganhava um bom salário, mas o Fortaleza pagava só uma parte. No Grêmio ele ganhava outra parte muito considerável e o salário dele total, se o Fortaleza comprasse, seria pago pelo Fortaleza. E aí era um salário que não justificaria você pagar para ter um cara que não jogasse tanto, não fosse tão utilizado, nessa perspectiva que a gente falou de que a concorrência ia ser muito alta e talvez ele não jogasse uma quantidade que valesse a pena fazer esse investimento todo. Por isso o Guilherme o Fortaleza não renovou com o Guilherme. Ele vai jogar aí pelo Santos, mas foi um cara que também conseguiu na reta ali do meio pra frente se estabelecer e seria uma boa renovação, mas dentro do contexto da vinda do Moisés, ficou difícil o Fortaleza arcar com tudo isso. Hoje o Geraldo Luciano, que por muito tempo foi vice-presidente do Fortaleza Associação e assumiu recentemente como presidente do Conselho Administrativo da SAF, renunciou ao seu cargo no Fortaleza e também se afastou do clube. Em nota divulgada pelo próprio Geraldo Luciano para o Diário do Nordeste com exclusividade nesta manhã, ele confirma que de fato está se afastando do Leão do PC, agradece por todo o tempo em que passou envolvido ali na gestão do tricolor e também esclarece que essa foi uma decisão que ele queria ter tomado já no início do ano. Ele conversava com o Marcelo Paes, hoje CEO, de que queria se afastar, queria esse tempo, mas que por conta da implementação da SAF ele acabou adiando essa decisão. O Geraldo, que foi o cara que era o cabeça ali da implementação da SAF, da Sociedade Anônima, inclusive participou aqui do Fortaleza Cast com a gente explicando cada passo da SAF, assumiu recentemente esse cargo de presidente do Conselho Administrativo, mas que agora decidiu deixar o cargo. O motivo ainda não foi divulgado e o próprio Fortaleza ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto de nenhuma maneira. Os próximos passos ainda devem ser pronunciados pelo clube, já que o Geraldo tinha um papel importante dentro da SAF. Quem que vai substituir, o que será feito agora, já que o próprio Geraldo também era um cara que ficava muito à frente dessa questão da Sociedade Anônima do Fortaleza. André, volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Marta, muito obrigado pelas informações. Surpresa, Breno. Surpresa, ontem à noite, quando a gente soube dessa informação, eu fiquei realmente sem entender nada. Liguei pra Marta, falei, Marta, o que tá acontecendo? A Marta disse, não sei também, a gente ficou tentando a noite inteira saber informações sobre o assunto e conseguimos ouvir de algumas pessoas que realmente o Geraldo tinha renunciado à SAF, depois a presidência da SAF, depois me veio uma dúvida, ele vai sair só da presidência ou ele vai sair do conselho administrativo, né, do conselho de administração da SAF? E aí a gente teve a confirmação pelo próprio Geraldo, numa nota que ele enviou aqui, a Verdinha, pela manhã, na hora que a gente estava entrando no ar na jogada do primeiro tempo, e a gente leu na íntegra, que você pode ler também no diariodonordeste.com.br/jogada. Me pegou de surpresa porque o Geraldo foi o cara que construiu toda essa SAF, ele foi o cara designado para estudar sobre o assunto, ele foi o cara que conversou e analisou modelos
e explicou para os torcedores, para os sócios torcedores que votaram nessa constituição dessa SAF, o que era, como é que o Fortaleza ia fazer, o que modificava. Ele que vendeu a ideia diretamente para os sócios torcedores, que depois foram lá, que entenderam a situação, foram lá, votaram em grande maioria aprovando a SAF. Ele é um cara que já vinha do mercado privado, né, de sociedades anônimas, é um cara que entende do assunto e que por isso foi escolhido presidente. E aí, prestes a SAF começar a funcionar, porque falta só o CNPJ ser liberado, ele renuncia. Foi muito estranho isso. Ele preparou todo o terreno, ele participou da construção, ele colocou tudo em ordens, na hora de botar pra funcionar, ele sai. É um direito dele, são motivos pessoais, o Geraldo não detalhou na nota dele quais eram os motivos que o levavam a tomar essa decisão. A gente respeita, ele não é obrigado a dizer nada ou definir, ele só falou que ele só disse pro pai, como a gente vai ver já que são motivos pessoais, e cabe a gente respeitar. Agora, que causou estranheza a mim, eu acho que a qualquer pessoa que acompanha o futebol cearense, principalmente aos torcedores do Fortaleza, causou. Os motivos eu já vi muita coisa especulada, mas aí na especulação eu não vou entrar, porque se é motivo pessoal, qualquer coisa que a gente levante aqui, a gente pode estar sendo um pouco leviano, e eu não quero cair nisso. Mas o certo é que o Geraldo, até esse momento, não fica na gestão do Fortaleza. Ele revelou na nota que ele já pensava em sair da gestão desde o começo do ano, já tinha dito ao Marcelo que queria sair, mas que ficou justamente porque ele tinha essa missão de constituir essa SAF. Com a SAF constituída, faltando só um detalhe para funcionar, ele sai, se afasta da gestão e volta a ser um torcedor.